Olá meninos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E na nossa primeira videoaula vamos falar de um assunto muito interessante, que é a posição da mulher mediante o mercado da arte. Para tanto, vamos então fazer uma volta aí histórica desde as vanguardas, porque foi por meio dessas vanguardas que a gente percebeu um destaque mais expressivo da mulher como produtora da arte e não como produto da arte. Então vamos aí, tivemos já grandes representantes desde o período das vanguardas e vamos passando aí até chegar no modernismo, no qual tivemos grandes representantes, principalmente no nosso país, como Anita Malfatti e Tarsila do Amaral. Para tanto, meninos, acompanhem na tela mais alguns detalhes em relação a esse conteúdo. Então vamos aí começar, já temos aí o nosso título, A Mulher e a Arte, lugar de mulher é onde ela quiser. O conto é forte. Então vamos aí para essa visão histórica. Os papéis atribuídos pela sociedade às mulheres na Europa durante os séculos XV ao XVIII não lhes permitiam a independência de seus pais ou maridos. Por isso era muito comum algumas mulheres até produzirem a arte, mas não era atribuído a elas a autoria. Obviamente, não era apenas no campo das artes que essas restrições ao papel da mulher se estendiam, tanto que certas profissões só permitiram a presença de mulheres na segunda metade do século XIX, caso, por exemplo, da medicina e do direito, notando que o século XIX é muito recente se a gente for levar todo o contexto histórico, porque já estamos no século XXI, foi praticamente ontem. Mulheres também não possuíam os mesmos direitos de cidadania que os homens. O direito ao voto, por exemplo, só teve início a partir do século XX. Mais recente ainda, meninos, um direito muito atual. Com tantas restrições, fora a dificuldade das mulheres poderem trabalhar fora, não é difícil imaginar o quanto era difícil para elas se formarem artistas na Renascença. Lembrando aí que o período da Renascença foi aquele período logo após a Idade Média. Na época, para um artista iniciar o aprendizado, era preciso mudar-se de casa e viver na casa do mestre pelo menos por 4 anos. Isso iniciava por volta dos 12 ou 13 anos, quando o aprendiz trabalhava na oficina do mestre, no caso um artista mais velho, para tornar-se um pintor ou um escultor. Então temos aí a primeira representante dessa arte feita por mulheres, e aí a gente observa uma outra peculiaridade. Quando isso ocorria, quando ainda havia essa representação artística feita por mulheres, ela tinha esse caráter religioso, porque a ideia de mulher é que ela não podia expressar outro pensamento além daqueles que eram lhe confiados, por exemplo, a criação dos filhos, contexto familiar ou esse contexto de fé. Mais conhecida como Santa Catarina de Bolonha, é uma santa padroeira dos pintores. Ela era abadesa de um convento rigoroso da Ordem das Clarissas em Bolonha. Ficou conhecida por viver uma vida religiosa austera e ter visões de Maria. Durante o tempo que foi a abadesa, ela era uma ilustradora de cenas religiosas, muitas das quais foram visões que ela mesma teve. Catarine de Vigre também dedicou seu tempo para pinturas maiores de Jesus, de Maria e dos santos. Escreveu várias obras devocionais também. Então vamos aqui, meninos, notem agora a nossa próxima pintora que vamos analisar, Marie-Laurence de Paris, com meu excelente francês. Ela é uma pintora cubista. E vamos aqui observar principalmente que, com o passar do tempo, agora já estamos em 1883 a 1956, o que vai mudar é a temática, a liberdade que agora a mulher já tinha em relação ao que ela vai retratar. Estudou arte ao lado de Georges Braque, que iria ajudar a desenvolver o cubismo. Laurence criou pinturas, aquarelas, desenhos e gravuras. Ela é uma das poucas pintoras cubistas, junto com Delaunay, não sei pronunciar esse nome, e desenvolveu uma abordagem única para a abstração, meninas, técnica
essa já utilizada nas vanguardas, uma das vanguardas, que é o abstracionismo. Ela pintou retratos de celebridades parisienses, apresentou animais em seu trabalho e produziu cenários de teatro. Em 1983, o Musée Marie-Laurence abriu no Japão, tornando-se o único museu de arte da especialidade do mundo a se concentrar em uma pintora. O museu abriga mais de 600 de suas obras em seu arquivo. Então vamos aí ver na sequência algumas dessas obras da artista. E chegamos então na que tanto analisamos, Anita Malfatti. Primeira exposição de arte moderna no Brasil, em 1917-1918, inaugurada em dezembro de 1917, deu início ao modernismo, que tem seu ápice na Semana da Arte Moderna de 1922. Vimos inclusive o quanto ela foi criticada por isso. Nessa exposição, ela conheceu Mário de Andrade, que tornaria seu grande amigo. O primeiro contato, no entanto, não foi dos mais amigáveis, já que o escritor gargalhou diante de obras da artista. O Homem Amarelo, uma das obras que foi alvo da ironia de Mário de Andrade, foi adquirida por ele anos mais tarde. Outra grande escritora, porém não participou da Semana da Arte Moderna, foi a Tarsila do Amaral. Considerada um dos nomes mais fortes do movimento modernista brasileiro, Tarsila do Amaral começou a pintar em Barcelona, na Espanha, onde concluiu seus estudos. Tarsila estudou também desenho e pintura e, em 1920, Tarsila embarca para a Europa com o objetivo de estudar na Académie Julian, em Paris. 2 anos depois, regressa ao Brasil para atuar entre o grupo modernista juntamente com Anita Malfatti, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Menotti del Pitti. Casa-se com o escritor Oswald de Andrade. Seus quadros mais famosos são o Abaporu, de 1928, e Operários, de 1933. O Abaporu foi dado de presente de aniversário para Oswald de Andrade. Empolgado com a obra, ele criou o movimento antropofágico. Vimos também, meninos, ao longo das nossas aulas de essa obra, já vimos também um pouco do que foi esse movimento antropofágico. E já fazendo uma retomada, esse contexto de antropofagia era justamente isso, de devorar a outra cultura. Então, o que aconteceu aqui? Ao ser presenteado com essa obra Abaporu, ele teve esse processo de antropofagia. Ele devorou, consumiu tudo que ele achou que era importante dessa obra e o reproduziu de outra forma, em outra linguagem, que no caso foi esse manifesto antropofágico. Seguindo aqui, então, temos obras de Tarsila do Amaral. Notem aí, inclusive, meninos, o quanto ela gosta de usar cores vibrantes, assim, ó, um tom de verde bem vibrante, os tons de amarelo também aparecem de forma bem vibrante, justamente porque tem essa questão da valorização nacional. E chegamos também numa artista que agora está em seu ápice. Todos comentam sobre ela, que é a Frida Kahlo. Temos aqui, ó, baixei minha telinha para vocês verem até a bonequinha da Frida Kahlo. Temos aí, inclusive, a versão dela em filme. Temos algumas adaptações da Barbie, como Frida Kahlo, adaptações da Mônica. E vamos aí para a biografia de Frida Kahlo. Frida nasceu em 1907 e morreu em 1954, no México. Sua vida sempre foi marcada por grandes tragédias. Aos 6 anos, contraiu poliomielite, o que deixou-a coxa. Já havia superado essa deficiência quando o ônibus em que passeava chocou-se contra um bonde. Ela sofreu múltiplas fraturas e uma barra de ferro atravessou-a, entrando pela bacia e saindo, por orifícios. Por causa deste último, fez várias cirurgias e ficou muito tempo presa em uma cama. Começou a pintar nessa época quando o pai pendurou um espelho em cima de sua cama. Frida sempre pintou a si mesma. Eu pinto-me porque estou muitas vezes sozinha e porque sou o assunto que conheço melhor. Olha que profundo. Suas angústias, suas vivências, seus medos e principalmente seu amor pelo marido Diego Rivera.
Os seus quadros refletiam o momento pelo qual passava e, embora fossem bastante fortes, não eram surrealistas. Pensaram que eu era surrealista, mas nunca fui. Nunca pintei sonhos, só pintei minha própria realidade. Frida contraiu uma pneumonia e morreu em 1954 de embolia pulmonar, mas no seu diário a última frase causa dúvidas. Espero alegremente a saída e espero nunca mais voltar. Talvez, Frida não suportasse mais, dado quanto era pesado. Então, temos aí algumas obras da Frida, o quanto ela realmente, de fato, se pintava, o quanto tem essa dualidade de imagens, ela segurando a sua própria mão. Esse contexto de órgãos, ela passou por várias cirurgias, então isso era muito presente também na vida dela. Oliver is back in the auditorium with a naked woman. They met by accident. Watch out, Diego, your wife is coming back! They began as an odd pair. Diego! Who are you? What do you want? I just want your serious opinion. I have to work to earn a living, so I don't have time to fool around just for vanity. But in time, they became among the most talented, the most outrageous, the most sexual. I told you who I was when you married me. And you promised to be loyal. Get out! The most combustible. You lost your mind? You're God of all people. Why? Because we wanted to. You've broken my heart, Frida. It hurts, doesn't it? And the most passionate couples of theirs or any time. Salma Hayek, Alfred Molina, Antonio Banderas, Ashley Judd, Valeria Golino, Mia Maestro, Edward Norton, Roger Lees, and Jeffrey Rush. Frida. Então, meninos, tudo isso só foi possível justamente porque depois, principalmente da década de 50, houve alguns movimentos sociais que já reivindicavam essa posição mais atuante, tanto da população quanto principalmente das mulheres. Já havíamos falado sobre isso, tivemos nos Estados Unidos essa revolução que teve feminina, e aí começa a discutir essa palavra feminismo, daí não que ela não existisse antes, mas é nesse período que ela ganha mais peso. Temos aí alguns movimentos sociais que vêm para influenciar e dar mais ênfase nisso. O primeiro movimento aí que a gente pode falar é o movimento de contracultura, que ele ocorre basicamente nos Estados Unidos. Lá a gente percebe que houve algumas revoltas, tivemos o manifesto da queima dos sutiãs, tivemos aí também o movimento hippie. E chega no Brasil também com um movimento que agora ele é muito falado como esse movimento paralelo à contracultura, que é o tropicalismo, mas sabemos também que ele era um movimento crítico, que criticava principalmente o Brasil no período em que ele estava. Então, aí no cenário da arte, temos também um desses movimentos que luta por direitos, que é a Guerrilla Girls. É um grupo de artistas feministas anônimas cujo objetivo é combater o sexismo e o machismo no mundo da arte. O grupo foi formado em Nova York em 1985, tendo a missão de trazer a público a desigualdade de gênero e raça dentro da comunidade artística. O grupo emprega seu ativismo na forma de pôsteres, livros, outdoors e aparições públicas para expor discriminação e corrupção. Permanecem anônimas os membros do grupo, vestem máscaras e utilizam pseudônimos que se referem a mulheres artistas falecidas.
As identidades são mantidas em segredos porque os membros importam mais que as identidades. No geral, queríamos que o foco estivesse nos problemas, não nas nossas personalidades ou nos nossos próprios trabalhos. Então temos aí um anúncio que ele é muito reconhecido, trazem inclusive em alguns Então temos aí alguns anúncios que são bem famosos, inclusive vinculam aí na apostila de vocês, que as mulheres precisam estar nuas para entrar no Museu de Arte em São Paulo. Apenas 6% das artistas do acervo em exposição são mulheres, mas 60% dos nus são femininos. Então, o que faz a gente refletir? Há uma grande dificuldade, tanto histórica quanto em relação à nossa atualidade, da mulher ser a produtora da arte. Ela sempre foi vista como produto dela. Então, fonte de inspiração para os romantistas, mas não ela como a principal fonte. Daí que a gente tem que valorizar muito o trabalho e as representações de artistas como Frida Kahlo, Anitta Malfatti e Tarsila do Amaral, porque elas fogem dessa percepção. Temos aí então mais anúncios desse movimento que a gente acabou de estudá-los. Eles utilizavam então essas máscaras já para fins de manter o anonimato, porque quem elas eram não era importante, sim para ficar mais em evidência a própria alegação, a sua própria identidade, a própria identidade do grupo, e sim como a luta deles. Então, meninos, por hoje é só. Até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.